buscar alguém, eu levei lá em Bauru, lá. Aí a pessoa, a gente, quando a gente está passando por dificuldades, é perguntar para Deus por quê? Para que isso? Qual a finalidade? O que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para fazer? Dá a pergunta, por quê? Para quê? Para quê? Porque existe. Bom dia. Bom dia. Devemos tirar aprendizado de tudo. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, graças a Ti por ter trazido nós até aqui. E também, Senhor, por mais esta oportunidade que Deus já deu desta noite, de ontem, o sono que nos deste, a chuva que tem comandado, o sol. E esse momento aqui, na Tua presença, vamos estudar um pouco da Tua palavra e vamos Te louvar. E nos ensina mais, nos dando mais conhecimento, de acordo com a Tua vontade, pedindo em favor das demais igrejas que reúnem, cada uma no seu local, pregando a Tua palavra, ensinando. Pai Santo, também pedimos em favor da família, nossas famílias, família de nossos filhos, cada um deles, os netos, incluindo todos, e também, Pai, os irmãos em Cristo, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, talvez não temos como conhecer todos os irmãos em Cristo, mas um dia lá na glória conheceremos. Tudo pelo Teu amor, Tua misericórdia, Teu Santo Espírito, que mora em nós, que é a garantia que nós vamos pegar a vida eterna nos céus. Com Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus? Olha o hino. Vigiai e orai amanhã. Esse que é o maior, se tem um pode cantar a irmã lá. Ela toca sua posição natural. Quem está cantando? Irmã Joana, ele disse muito que é. Hino 162.
desprezei. É negócio de 85 agora. Já 185. Tu que isso vai já no óleo, pá. Essa é a ideia. Vamos ver se é 185? Eu creio que não. Não. Então não sei. Então não tem Vamos nada. achar já. Deve ser 200, não? Sim, tem, né? É, eu sei que eu lembro. 108. 108, põe aí, vocês acham o outro aí. 108. Dá bemol também. É, sim, então lá em casa. Agora 108. Quando Cristo fala, não é falar, o céu manda tocar. Quando o dia não glorioso lá não creu. No segredo desta terra, meu Jesus incorporar. Quem quisesse tão chamada, lá estarei. Quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, veio a glória de Jesus participar. Com sofrentes ressurgidos, vou saltar em novo porvir. Quem quisesse tão chamada, lá estarei. Quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando foi cidade a vida, meu amor para quem cessar. Quem quisesse então chamada, lá estarei. Quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, quando você quiser chamada, lá estarei. Amém. Cuidado, filho, não voltar. Graças a Deus. Cavaleiro. Ah, sim. Somente esse é o motivo. Inclusive, na roda dessa manhã, você vem vindo, que Deus abençoe a nós, pedindo ainda em favor que falam que vem, que vocês estejam trazendo uma ocasião certa de prova, pedindo em favor de pregação, na igreja, em favor dos irmãos que encontram aqui, não fica cada um, conforme as necessidades de cada um, principalmente os que estão praticando na fé, que o Senhor nos misericórdia do Pai possa revivar através da produção do Espírito e coração de cada um. Ainda pedimos aqui que cada família representada e o pastor na direção do trabalho, conforme nossos pecados, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradecemos, eu agradeço a presença de vocês. Deus se alegra também. Então nós vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus. E nós fomos, a parada foi domingo de manhã 21/1.
comecei a estudar, acho que eu batia, mas isso aqui ficou parado. Né? Vamos continuar no versículo, ler o versículo 19, e continuar capítulo 9, meu Deus. No hebreu, não diz em espanhol, no hebreu. Todos acharam? Versículo 18. Aí continua o versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram-se dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, outra diz, advertiu-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou os demônios, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. O outro fala príncipe dos demônios. E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiro para a sua colheita. Então, irmãos, aqui nós vemos o trabalho de Jesus. Você vê que Jesus, ele curou, ele pregava e curava. E
imitar Jesus e não faz o que Jesus, ninguém faz o que Jesus fez. Jesus curou aquela mulher 12 anos, né, de fluxo de sangue. Ele falou, tudo é pela fé. Ela falou, se eu tiver fé, que eu tocar na roupa dele, né, ela ficava sã. Então ele parou no domingo, foi domingo de manhã 21 e 24. Então fala que Jesus, levantando-se, seguiu ele, os seus discípulos. Então Jesus, ele ia, os discípulos iam atrás dele. Então nós também, irmãos, de uma outra forma, bem distante e às vezes não estamos distante dele. Fisicamente, sim, está lá nos céus e nós estamos aqui. Ele está na frente, então nós estamos indo atrás. Nós nunca vamos na frente de Jesus. Ele é o alvo do nosso caminho, né? Então nós vamos seguindo. Como que nós vamos seguir Jesus? Pelos ensinamentos dele. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla dele, a orla de sua roupa. E ela chegou por detrás, né? E tocou a orla, quer dizer, a borda da sua veste, né? Uma borda azul. Por que fala borda azul aqui? Diz azul e branco, usada nas 4 pontas da roupa superior. Porque lá em Números 15, 37, 38, eu vou ler, fala disso. Ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ó, desde o começo, isso aqui é o Número, o 3º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números. Então Deus falou para Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Deus conversava com as pessoas. Hoje nós temos a palavra dele escrita, então ninguém pode falar, o Senhor falou para mim essa noite. O Senhor apareceu e falou para mim. Não, é diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo e tem a palavra escrita. Diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão de azul. Né? Então quer dizer que, por causa disso, então a pessoa já interpretou isso. Porque diz consigo, a mulher falando assim, ó, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Agora, e ela fez isso. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, chamou-lhe de filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A fé dela está no lugar certo, né? Na pessoa certa, que Jesus, a nossa fé também deve estar na pessoa certa, que é Jesus. E ele fala que imediatamente a mulher ficou sã. Não é que levou outro dia, não, é no momento. Né? E Jesus voltou-se olhando e disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Tem bom ânimo. E vivas, agora é para viver, a tua fé te salvou. Viva essa vida espiritual, seguindo a ele. E a mulher foi curada imediatamente. Jesus respondeu o toque dela. Como a mulher tocou, foi curada, e nós também tocamos em Jesus. Tocamos no nome de Jesus e fomos curados também. E Ele cura hoje. Pode dizer que Deus tem poder. A única coisa, a diferença é que Deus Ele não trabalha hoje como era antigamente. Tinha os apóstolos, tinha os discípulos. Para confirmar, uma coisa endossar uma coisa, ter prova, né? Então eles tinham o poder de Jesus, Deus tinha dado o poder de Jesus para eles. Pegavam serpente, fazia as coisas, curava. E também o adversário também, ele tem poder também. Engana o povo, nós sabemos disso. Que ele se transfigura. E antes de dizer, olha bem, transfigura, ele não é. Que engana o povo. E Jesus disse a tradição diz que essa mulher chamava Verônica, a outra dia fala isso.
6, 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas, que era o pastor Antônio, e o povo em alvoroço, instrumentista tocando música fúnebre de velório. Eles não estavam cantando uma alegria, né? Música. Então nós vamos nos velórios, nós cantamos uma música, hinos, cantos espirituais, músicas sacras. Não vão chegar lá no velório e vai cantar música sertaneja. E muita música sertaneja é boa de cantar, bonito, muita história, que a música antigamente contava história. E hoje não, de forma nenhuma. Não todas, né? Mas, só que mesmo assim, vai cantar um hino, louvar ao Senhor. E nem vai cantar para o defunto, louvar ao Senhor e pregar. Disse-lhe, aí Jesus chegou, falou: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Só que esse verbo, ele riu dele, fala: o que acontece hoje? Muito rir de nós. Nós falamos que estamos salvos. Hoje foi comum, a primeira vez que eu ouvi falar isso. Os meus irmãos que chegam para o Evangelho, que minhas filhas, 2 irmãs. Minhas 2 irmãs. A primeira que chegou com o Evangelho verdadeiro em casa. Já contou a história do irmão. Que até pessoal morava em São Paulo, ela contou a dona da história, confirmou o pai da senhora. Eu perguntei para ela, eu ia falando para ela. Mas só que eles viram. Jairo, o chefe da sinagoga, eu vendo os tocadores de flautas, tocavam flauta, e a pessoa eram pagas para chorar. E que eu lembrei, pastor Antônio, antigamente. Então a pessoa que não tinha ninguém que chorasse. Pô, era estranho. Então pagava para as pessoas chorarem no velório, lamentar, que nem meu cunhado que morreu. Você vê que você contava uma coisa, ele fala: morro de rir, não acho graça. A frase que o Deco usava, o Daniel, não sei se era o tempo dele, mas ele falava isso. Morro de rir, não acho graça. Que sentido é isso, né? Ele morreu, não dá para perguntar mais. Então, aqui eram linhas para lamentar, como era o costume durante aquele tempo, pois a menina já estava morta. Aos olhos de Jesus, não, Jesus já sabia o que ia fazer. Saíram do quarto, então Jesus tirou esse quarto, mandou sair do quarto, onde estava a menina, e concluiu que ele fica pensando, ele não vai poder fazer nada. Ele estava com falta de fé. Sabe que não conhecia que Jesus sempre tem os torcendo contra, né? Sempre tem aqueles a favor de nós e tem aquele que torce contra para estar tudo errado. O cristão não é assim. Você tem que abençoar, torcer que tudo dá certo, às vezes você conselha, você está vendo. Tem algum que chega, poxa, eu lembrei, criticou minha sobrancelha, lá passar eu esqueci. Então, ele está importante com isso. Que tem a sobrancelha, Deus me diga. Então, você fugiu o assunto, vamos continuar aqui. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou. Parece tão fácil, né? Para Jesus. Mas para eles não tinha nada, acho que ele estava perdido, morto. E logo que o povo foi posto para fora, né? Jesus entrou pegando na mão da menina, e a menina levantou. Na verdade, Jesus ela está viva, já não está morta. Mas ela estava, né? Ressuscitando dos mortos, para aquele corpo que ela estava. Foi uma ressurreição. Aí a vida tocou nela, a morte, ela tocou na morte física. Ninguém morre, nem pertence o morto à sua presença. Morreu, o morto ele está ali, está o corpo dele, o defunto, né? E fica sem esperança. Ninguém tem esperança. Tem esperança quando está vivo. Morrer, você vai lá no velório, você vai pensar que a pessoa vai voltar a viver. Não. 26. Aí espalhou-se aquela notícia por
todo aquele país. E a notícia corre. Agora a notícia chegou até nós. Naquele tempo correu todo aquele país. Agora o país, não sei se está no mundo todo, você não deveria estar quase. Mas tinha alguém, o coração de alguém que não está aí. Tem alguém que está analfabeto de tudo, não sabe nada. Por que nós sabemos? Nós estudamos a Bíblia e temos o Espírito Santo e sabemos outras coisas, mas antes nós não sabíamos nada disso. Tá ignorante. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, olha, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Porque tinha fé, depois isso aí, ó, que eles estão precisando. Cego. Como é que o cego, olha, e partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos. Cego todo não enxerga nada. Mas ele via, né? Porque o cego também ele tem um jeito dele, que nós não sabemos, né? Ele percebeu. Chamando e dizendo, o ruído do povo, o falatório do povo, o homem Jesus, ele vindo daí. Ó. Então ele gritou: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então deixou a casa de Jairo e a notícia correu por toda parte de Israel. Até foi mais além. E quando chegou à casa, o cego, dizem que é a casa de Pedro, Jesus ia, né? E quando chegou à casa que estava oculto, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isso? Jesus perguntou para eles. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Chamou de Senhor. Sim, Senhor. Irmão, tem muita gente educada. Não? Eu era de 16 anos, 17 anos. Tinha um homem bem mais velho que eu, ia na casa dele, lá na Paraíso, lá eu conhecia Conceição. Ele me chamava de Senhor. Imagina só. Trabalhei com um homem também, chamado Zé Brick, de Pernambucano. Senhor. Eu, quando comecei a namorar a minha mulher, que eu cheguei, pedi ela em casamento, hoje no rato, daqui para frente no rato, fumava bigode. E deixou, e ele gostava de mim de bigode. Ele falava: eu quero ir para o Mato Grosso trabalhar, porque você serve, você bigode e põe respeito. Dá para morrer, né? Então, chamou, lembrei agora: sim, Senhor. Então, talvez não seja a casa de Pedro que parecia esses cegos. Com certeza, irmãos, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Que Jesus tinha ressuscitado mortos, que Jesus tinha feito a cura, que corria para todo aquele país. Então eles tinham fé, vamos encontrar com esse homem aí, para ele nos curar da visão. E Jesus disse para ele, quando eles encontraram, né? Jesus disse: crede vós que posso fazer isso? Porque Jesus, tem que ter fé, né? Quer dizer, perguntou para ele. E eles tinham fé, totalmente a fé, não faltava. Disseram-lhe, com aquela certeza, ele: sim, Senhor. Aí 29, Jesus tocou então aos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Conforme a vossa fé vai ser feito. Eles creram, acreditaram, foram curados. Então tocou aos olhos dele. Jesus tocou. Em outro lugar, Jesus fala que acumulou. Passou assim no barco, né? Por que Jesus, às vezes, ele não precisava disso, só basta a palavra. Mas só que as pessoas querem ver, né? Não quer uma coisa muito fácil, quer ver, né? A pessoa vai fazer pronto, colocou a mão, outra colocou o barco, outra. Aqui o que nós vemos aqui? A luz tocou as trevas. Eles estavam nas trevas fisicamente e trevas espirituais, talvez. Dizendo: conforme a vossa fé seja feito. Aqui nós vemos a lei da fé, não das obras. E as obras também, porque eles agiram. Tem que ter fé mais obras. Se você tiver fé e ficar só parado, sentado, não resolve nada. Então, Deus vai cuidar de mim, eu não vou passar fome, não vou passar necessidade, eu tenho fé. Essa fé é morta.
fé você tem que agir. É ensinado assim. 30. E os olhos se abrem, se achar que a palavra que eu falei de base, né? Aí pode falar e ler, que ele usou o outro, né? Aqui não fala isso. 30. E os olhos se lhe abriram. Olha bem, parece que foi fácil. E para Jesus foi. Jesus é Deus. Ele que fez, quando criou o mundo, ele que criou nós. Ele não tinha encarnado, ele não tinha feito. Lá no começo do mundo, da eternidade passada. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os. Essa versão aqui parece que ele ameaçou, mas na outra fala, ele advertiu uma coisa. Não sei se na versão de vocês fala, até a outra linha fala lá. Ele advertiu, ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém os saiba. A Genebra fala. Ele advertiu, vou fazer uma advertência. Olhai que ninguém saiba. Advertiu severamente. Olha, advertiu severamente, então ameaçou, está bem, está conformado também, está bem aqui. Advertiu severamente, dizendo: olhai, olhai, quer dizer que a gente não é olhar, tem cuidado, seja prudente, que ninguém saiba. E os olhos dele foram abertos, saíram bem, instantaneamente. E Jesus então lhe advertiu severamente, dizendo: cuidai, que ninguém o saiba. A sua fama, a fama de quem? De Jesus, crescia cada vez mais, até ao ponto que Israel logo, dizem a história, chamaria para lhe ser rei, mas por razões mal intencionadas. Então, chamou-lhe de rei, mas com outra intenção. A Bíblia diz, chamou de rei dos judeus, foi até coroa de espinho, que o rei tinha coroa de ouro, de pedra, essas coisas, uma estrela que brilhava, rei, e chamou-lhe de rei, crucificou-lhe como rei, mas só que em humilhação. Mas tendo ele saído, olha só, divulgaram a sua fama para toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. Aí começou a aparecer fazer fila atrás de Jesus, que não era uma oferta aqui, minha filha para trás de moleque, uma oferta que trabalhava aqui, pregava a boletim e estava de lá. Ele olhava, perguntou se quer de médico e assistiu o culto. A maior parte não quer médico. Ele já saía, imagina, com a maletinha, né? Ele trabalhou bastante, deixa um exemplo para nós. Né? Então o homem mudo curado. A cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. E a sua fama se estendia, a fama de Jesus se estendia e a fama deles não. Eles eram outro tipo de fama, que tem o ditado: a notícia boa anda, a notícia ruim arrua. Minha mãe usava falar isso. Então, e retirando-se eles, trouxeram um homem mudo, endemoniado, para Jesus curar. 33. E expulso o demônio, falou o mundo. E a multidão se maravilhou. Ele expulsou o demônio. Depois do demônio expulsado, o mundo falou o mundo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Pronto. Espíritos demoníacos são espíritos de demônios. São a causa de muitas coisas que não acontece hoje. É espírito demoníaco, do demônio. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo nela, a alma que não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diz Paulo na sua carta aos Romanos, né, que sabe de cor, vós, porém, como Paulo disse aos os santos cristãos, vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver, quem conhece isso é a pessoa e Deus. Né? E os outros veem pelo testemunho também. No tempo de Cristo, o povo de Israel era outro povo. Né? Hoje o povo lá é outro povo. Já se passaram mais de 2000 anos. Então, quando a gente prega isso, fala daquele povo. Daquele povo que crucificou Jesus. Aqueles fariseus que prejudicaram Jesus. Tudo daquele tempo, há 2000 anos isso. Hoje é outro povo. O povo hoje está bem civilizado, mas muito está civilizado, tanto lá como o mundo todo, na parte financeira, a parte física, a parte humana, sabedoria humana, né? Nos estudos, essas coisas. Mas a parte material, não temos a parte espiritual, não. Então, um grupo religioso mais forte de Israel que ficaram amargamente contra Cristo. Eles ficaram contra Cristo, Cristo fazia aquilo. E ele dizia que era pelo príncipe dos demônios, pelo poder de Satanás que Jesus estava fazendo aquilo. Eles sabiam que não era. Mas poder confundir as pessoas, ver se as pessoas não acreditavam tanto em Jesus, então eles falavam, então ele está fazendo isso por espírito de Satanás, espírito de demônio, para ver se Jesus não atraía tanta atenção das pessoas. E ele dizia que ele expulsava o demônio pelo espírito demoníaco, pelo poder de Deus oculto. 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o trabalho de Jesus. Então Jesus ele percorria tudo, toda a cidade e aldeias. Sabe o que é aldeias? Hoje, o que é? Qual são as aldeias? Aqueles estão na cidade, né? Os vilarejos. Hã? Vilarejo. Porque nem tem Vascaria Branca, conta, né? Branca, Grão Bonito. Essas comuns cidades, vilarejos, de fato. Então, nas aldeias. Pensa assim. Então ele pregava, ensinava e para ele percorria as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas. Que tempo não tinha igreja, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, e pregando o evangelho do reino. Jesus pregava o contrário do povo pregava. Como tem os discípulos de Cristo que prega diferente, o contrário do povo, o povo religioso, por exemplo. E curando, eu falei, ele pregava e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, resultado, a verdade era proclamada. E hoje deve ser proclamada também. Esse dia eu estava enfrentando uma técnica lá, ficou um rapaz que eu nunca vi, mas começamos a conversar. Aí falou que morava onde ele morava, nunca vi, e começamos a conversar, então entramos no assunto e acabei falando do evangelho para ele, né, pregando para ele, convidando até para vir na igreja aqui e tal. Ele e a mulher dele. Então, irmão, então deve ser proclamada, com poucas palavras, ser proclamada, pregar. Ele pregava e ensinava e curava. Duplo. A física e a doença espiritual. E a confirmação do evangelho com as curas milagrosas, para poder confirmar o evangelho, a cura milagrosa e as curas espirituais também eram feitas. 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão dela. Então Jesus olhava a multidão
ele teve grande compaixão e tem hoje diante da muita multidão necessitando de uma palavra de consolo, do Evangelho, porque andavam cansada, não é cansada de trabalhar, cansada de sofrer, o espírito cansado, oprimido. Você vê tanta pessoa, né? Desanimada, cansada, desprezada, e desgarrada, fala aqui, como ovelha desgarrada, como ovelha que não tem pastor. A irmã que foi batizada, ela fala, tudo isso para nós que ela fala. Ela estava desprezada, ficou tanto assim, e acho que o dia do domingo ela ficou até chorar da recepção que o filho bateu. Ela nunca esperava, nunca viu uma coisa, viu tanta gente. Com amor, com a demência, tem tudo aquele gasto, você imagina. E precisa me ver, põe a mão assim, ó, que foi cantado por portão do filhinho, fiquei emocionado também, quando ela falou, olha, tem tempo que eu não vi amor, estava desprezado, agora está entusiasmado de viver. É assim. Agora está tudo em cima dele, padrinho. Depois, agora vem. Como ovelha que não tem pastor. Ele tinha grande compaixão e simpatia, porque elas andavam sem pastor. Quantos não tem? Não havia liderança espiritual. Liderança espiritual, quem tem primeiro o Espírito Santo. Ele é o nosso líder. E tem que ter um líder físico, espiritual, para aconselhar, para ensinar, animar, pregar a palavra de Deus. Então, para seguir as caminhadas. Então, ele estava sem líder para seguir as caminhadas, sem ele na frente. Ele é o nosso líder, ele é o nosso sumo pastor chamado, sumo pastor. Ele está acima das suas vidas, ele vai na frente dos caminhos. 37. Então disse aos seus discípulos, olha bem, então ele que falou aos seus discípulos, olha, a ceifa, vocês sabem que é a ceifa, né? Colheita. A ceifa é realmente grande, uma coisa que tem bastante lavoura para colher, bastante arroz, soja. Você imagina que você está com uma colheita quando você não tem gente, colheita de café e poucas pessoas para colher. Então aqui, ó, a ceifa dá almas, colheita para pregar o Evangelho é grande. Realmente, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Os que trabalham, tem poucos obreiros fiéis hoje pregando a palavra de Deus, como ela é. Ninguém está orgulhando com isso, nós não estamos orgulhando. Mas muitos não estão pregando. Estão complicando a salvação, ensinando que a salvação é por meio de obras, põe obras. Tira a todo o poder de Cristo, o que ele diz, o sacrifício de Cristo fica menos. Tem que ter o nosso, mesclar a salvação, a graça com as obras. Então, algumas eram salvas e outros não eram salvas, porque não há muitos pregadores da justiça que estão pregando a salvação pela graça. Então, no 38 ele fala, rogai, pois, o Senhor da ceifa, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Quem é o Senhor da ceifa? É ele, para pedir a Jesus, pede ele, manda mais obreiro. E graças a Deus, a nossa igreja tem vários obreiros que pregam a palavra de Deus. Onde está? Cristo é o Senhor, rogai em nome dele para interceder por nós. Em nome dele. A colheita das almas é dele. Nós somos obreiros, somos dele. Sabe? Ele deixou nós carregados para pregar. E tem que ser colhida da maneira correta. E no tempo certo também, colher da maneira correta, no tempo certo, enquanto elas estão vivas. Estão vivas e estão sem Cristo. Não há maneira de colher corretamente
se não colher corretamente, se não pregar o Evangelho quando está vivo. A pessoa tem que buscar Cristo quando está vivo. E também servir Ele quando está vivo. Todas as coisas, né? Tudo quando está vivo. Eu penso muito, né? Eu estou bem assim, dormindo, deitado, começo a pensar na minha mãe. O jeito que ela esse dia mandava a foto do batismo dela e do irmão José. E a Ivone. Lá. Não sei se é Pinhesa. Lá no Rio, lá. Gente, Rio era fundo, o pastor de tempo ainda batizando. Eu olhava bem assim para minha mãe. Falei, puxa vida. Tanto pastor isso. Não sei se o irmão Daniel lembra naquele tempo. Ela foi comigo com você? Não sei. O Daniel, a Ivone e a mãe. Não, foi depois, foi. Acho que tem uma duas vezes não. Foi depois. Não, mas você era o tempo nosso. A mãe era antes de mim. Ela vinha para pregar o evangelho para mim e falar. A mamãe do Daniel é até nossa. Depois, né, irmão? Não, Daniel foi primeiro que eu. Nossa. Então, agora, se nós começamos a olhar, lembrar, irmãos. Lembrar, então não é que só está para lembrar só o vivo. Todas as coisas. A gente tem que fazer quando é vivo. Tem que fazer quando é vivo para a pessoa. Se você ama a pessoa, fazer um louvor para a pessoa, no dia vai estar vivo. Mas que seja sincero. Né? Fazer as coisas quando está vivo. Porque depois que morreu, não adianta mais. Né? Ir lá chorar no caixão, não. Não resolve nada. Faz quando está vivo. Se puder, fazer. A pessoa nunca dá uma flor, né? Depois quando morre, tá com É isso mesmo. Enche o túmulo de flor, nunca deu. Irmãos, o mundo está. Nós falamos assim, falamos que não conhece Jesus. Porque se nós formos daquele tempo também, porque aí nós temos uma natureza divina. Quem tem só a natureza velha, é diferente. Quem está como não nasceu. Amém? Pega os minutos, vai ter 3 minutos, vamos lá terminando já. Próximo Deus permitir, continua no versículo 10, capítulo 10. Agora ficou o hino na mesa, né? Como é que é? 285? isso.